Olá, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade de qualidade da programação cultural da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB, a BDB Cultural, que nasce a partir de um termo de colaboração assinado entre a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e a Voar, Arte para Infância e Juventude. Hoje, no nosso encontro terapêutico do mês, receberemos aqui um terapeuta muito importante que faz um trabalho de extrema relevância para a comunidade. E essa atividade de hoje chega num momento muito especial, visto que nessas épocas de pandemia e de aumento de números de pandemia, ficamos todos a nos perguntar sobre as questões sobre essas questões do medo. Como que o medo chega nas nossas vidas, como que o medo toma conta da gente, o medo de sair, o medo de estar com as pessoas, o medo de se relacionar, o medo de ter filhos, de amar, de dar início a um projeto novo em meio a essa pandemia. Para falar sobre o medo, recebemos aqui Mário Salomão, que é escritor, palestrante, terapeuta e coach. Ele atua como profissional na área do desenvolvimento humano desde 1983, por meio da neurociência aplicada, hipnoterapia, reprogramação mental, terapias quânticas e terapias convencionais. Com formação de nível nacional e internacional, além de dar consultorias, Mário ministra cursos e palestras com uma metodologia simples, de fácil aplicação e acesso. Mário é autor de 12 livros com temas terapêuticos e motivacionais e tem como direcionamento o lema Administração de Conflitos, Responsabilidade e Liberdade. Recebemos para nossa alegria, para o nosso encontro terapêutico de janeiro, o nosso querido Mário Salomão. Bem-vindo, Mário. Muitíssimo grato, Marcos Linhares. Você é um grande amigo e eu fico muito honrado do seu convite pela sua... O que você vem fazendo no seu trabalho de qualidade em prol da sociedade, né? Esse tema do medo, ele vem muito a calhar nessa fase atual, mesmo sendo um tema atemporal, né? E, então, vamos falar sobre esse tema, né? Vamos conversar para ver se traz alguma utilidade para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Mário, dito isso, vamos, então, te ouvir falar sobre o medo. E aí eu deixo a primeira para você discorrer, né, sobre essas questões afeitas ao medo, o medo como um degrau para nosso crescimento, e não como algo que vai nos empatar de seguir em frente. Com você, Mário. Sim, é um tema, é uma requisição que eu acho assim, diferente um pouco, né, das que são pedidas, mas ela está presente nos processos terapêuticos. Eu sempre costumo dizer, quando a pessoa vai tratar de síndrome do pânico, eu fico feliz quando eu recebo o cliente. Aí a pessoa vai, por que você está feliz? Eu falo, porque se você atravessar esse tratamento, você vai crescer muito no seu processo evolutivo. Você vai entrar em contato com coisas que vão gerar autoconhecimento. E isso vai ser muito positivo. Então, o medo tem assim uma questão. Quando ele é mais intenso, é muito intenso, né? É como uma pessoa que caiu no rio e ficou deixando ali se levar pela correnteza. E quando ela dá um jeito de aprender a nadar, ela ganha muito crescimento. E o medo também tem umas questões muito assim, polêmicas a respeito do medo, né? Por exemplo, a pessoa com medo é muito mais fácil ser dominada. Né? Ela está com medo, então ela precisa de proteção. Aquilo que promete proteção ou segurança para ela, fica mais fácil de dominar, de enfileirar essa pessoa. A pessoa liberta do medo, não é dizer que não vai ter mais medo, mas a pessoa liberta do medo, ela tem mais consciência, mais discernimento. Já também os orientais trazem um conhecimento que eu acho muito importante, na minha opinião real. O antagônico do medo, sabe qual que é o antagônico do medo? Não, é a coragem, claro. Mas vamos mudar um pouco, o antagônico do amor. Né? O medo é um dos antagônicos do amor. A pessoa, quando está sentindo amor, não tem espaço para medo.
é para vivenciar o amor, para sentir o amor, que é uma realidade. Para muitos o amor é uma fantasia. Mas o amor é a realidade humana, onde a fraternidade vai se manifestar, onde nós vamos ser benéficos uns para os outros, que o mundo está bastante carente. E quando temos essa consciência e essa emanação de energia, não tem espaço para medo. Não tem lugar para medo. Mas, como mesmo foi dito, e você disse, Marcos, como é que surge esse medo, né? Como é que ele se implanta? É um assunto um tanto quanto polêmico, mas vamos lá falar algumas coisas sobre isso. Uma informação interessante que a gente tem para falar sobre como é que o medo se apresenta, como é que ele passa a existir, vem da nossa formação. Pode ter outras crenças que veio de antes, então, mas onde nós podemos, com alguma consistência, poder entender melhor. Por exemplo, assim, os conhecimentos, eu vou falar aqui do estudo de tipologia humana, baseado nos conhecimentos do Enneagrama das personalidades. Enneagrama por quê? Porque são 9, não é um nome misterioso. Enneagrama de 9. É um estudo de tipologia humana que não é um estudo ligado à religião, mas ele pode ter uma compreensão de base espiritual, se assim quiser. Mas eu vejo como mais uma compreensão de base psicológica. A formação do ego. Assim, ele é baseado no estudo dos pecados, ditos pecados capitais, que pelo Enneagrama não são 7, são 9, porque o medo também é um deles. E a vaidade, o orgulho e a vaidade são 2 distintos, então passa a ser 9. Então, vamos lá, não vamos entrar muito nesses detalhes, mas vamos trazer algum esclarecimento para aquelas pessoas que ainda não conhecem esse assunto. Existe aquela pessoa que nasceu num ambiente, numa família, onde tinha um pai, vamos dizer, severo, autoritário, e a pessoa, a criança, não podia reagir emocionalmente com o pai. Se ela sentia raiva, ela não podia, porque senão ela levava a pior. Muitas vezes ela teve uma experiência inicial, levou a pior, então ela entende que não é bom, não é nada bom reagir emocionalmente, demonstrar raiva. Então ela aprende desde pequenininha a segurar. Então ela torna nela uma condição de rigidez, ela se torna assim, uma acesa em algum aspecto, né? Ela passa a ter achar que ela está certa, que o mundo está errado, ela desenvolve uma crítica, é a defesa dela. E qual que é o medo que ela tem? Ela começa a gerar um medo de perder o controle. Então ela desenvolve isso, então ela se passa a ser mais controlada emocionalmente, aquela pessoa certinha, pode ter até tendências obsessivas compulsivas, coisas do gênero. O medo dela, o medo de perder o controle, o principal medo dessa pessoa. Tem um outro tipo de pessoa, esse primeiro dá mais homem do que mulher, mas dá mulher também. Tem um outro tipo que dá mais mulher do que homem, que não sente energeticamente o amor que elas para se sentir verdadeiramente acolhida. Às vezes ela tem o amor, mas não sente. É num nível mais sensorial do que consciente, ainda pequenininha. E aí, um dia o pai, a mãe, vê o sorrisinho dela, fala, que sorrisinho lindo. Aí ela começa a desenvolver uma condição de sedução através do sorriso, de jeitinhos e tal. Então, essa pessoa, ela precisa de chamar para ela aquela atenção. Então, ela tem um medo da solidão muito grande. Não significa que os outros tipos não vão ter, mas esse aí tem um medo da solidão e ela se defende dessa forma, através da sedução, de ser legal, ou de seduzir com maneiras mais intensas, né? É aquele tipo assim que lá no íntimo é como se ela dissesse, eu não preciso de você. Ou aquelas mais arrogâncias, você que precisa de mim, né? Esse é medo da solidão. Tem um outro tipo que é parecido com esse. É bem parecido. Então, esse outro tipo é aquele que também não sentiu energeticamente o amor que precisava. Tá tudo bem, família legal, mas hoje em dia você sabe como são as coisas.
E aí, o dia que ela faz alguma coisinha, um brinquedinho bem feito, um desenhozinho bem feito, aí ela recebe um elogio e aquilo, para a criança, aprovação tem o significado de amor. Ela recebe aprovação, então ela começa a desenvolver uma forma de satisfazer as expectativas das pessoas, do mundo, de ser perfeitinha, a primeira aluna, da mais mulher também. Não tem homem, mas da mais mulher. Então, aquela coisa certinha, né? E desenvolve essa forma. E qual que é o medo dessa pessoa? É o medo de não satisfazer as expectativas. Medo de não ser amada, de não ser aceita. Então, já vai formando personalidades, onde o medo está presente nas personalidades, né? Tem um outro tipo que provavelmente, geralmente, foi rejeitado na infância. Pai, foi rejeitado. O mesmo que tinha o pai e a mãe presentes, era rejeitado, sentia rejeição. Então, ela desenvolve, esse tipo aí, ela desenvolve uma comparação, porque a rejeição é muito dura, né? Então, a outra pessoa que não é rejeitada, ela compara, né? A vizinha casa, ela não casa, por que não eu? Desenvolve essa comparação, né? E às vezes sente despeito, sente até inveja da outra pessoa. Qual que é o medo dessa pessoa? Medo da rejeição. O medo leva isso para a vida. Todos nós sentimos isso em algum aspecto, em algum momento. Mas esse tipo tem esse padrão. Tem um outro tipo, aquele tipo que entra mudo e sai calado. Você não sabe muito bem o que pensa, aquela introspecção. Tem uma economiza as palavras, tende a economizar dinheiro. Tem uma certa avareza. Esse tipo aí, ele tem uma sensação meio inconsciente, que é o medo de perder o pouco que tem. Esse tipo geralmente nasceu, às vezes, numa família grande, mas sentiu um mundo hostil. O que aconteceu? Ele entra para dentro de si. Ele vai ser introspectivo, discreto demais, excelente ouvinte, pouquíssimo falante. Você não sabe o que essa pessoa pensa. Medo de quê? Aquela sensação de perder o pouco que tem. E leva isso para a vida. Tem um outro tipo, que é o tipo do medo mesmo. Geralmente teve uma criação autoritária, não podia também reagir. Leva, por exemplo, assim, quando a gente é criança, quem é Deus para a gente? É pai e mãe, né? Aí imagina que Deus chega para você com o dedo assim na sua cara e diz: menino, você está errado. Menino não pode. Aí a pessoa se inibe, né? Deus está dizendo, é o pai, a mãe dizendo. Então essa criança levou muitos nãos e muitos não pode. Ela desenvolve o medo. E é engraçado que ela desenvolve uma tríade, que é medo, dúvida e culpa. Ela já desenvolve o medo, fica em dúvida sobre si mesmo, e quando ela faz algo que ela mesmo condena, a culpa é certa. Medo, dúvida e culpa. É uma temática emocional, que é interessante. Aí essa pessoa tende a ser tímida, a ser prolixa, a explicar mais do que precisa as coisas. Ela vive a própria personalidade medrosa. Mas nos ensinamentos do Enneagrama sempre tem 3 subtipos. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque não é o tema, mas tem um subtipo social, um preservacional e um contra-ego. Nesse do medo, nós vamos falar sobre isso. O preservacional físico, medo de morrer, medo de Covid, medo de AIDS, medo de dentista, preservacional, que vai para o outro, social, que é uma preservação moral. Será que vocês vão gostar de mim? Medo de não ser aceito, não ser amado, não estar incluso. E tem o contra-ego, que é outro subtipo. Ele tem essa base de medo, mas ele não aceita, ele reage. Um exemplo interessante desse subtipo aí é o Anderson Silva, lutador de MMA. Todas as características dele é desse tipo. Mas ele reagiu, ele não aceitou, ele foi à luta. Então ele é um contrafóbico.
Todos os 9 tipos têm essas 3 divisões, mas nós não vamos entrar nisso, que isso é outro assunto. Mas dá para entender que a coisa é bem ampla e bem legal. Da gente não se obrigar a entender isso de uma vez, mas começar a captar entendimentos que levam à compreensão da gente e dos nossos semelhantes. É um trabalho, né? Desenvolver a compreensão. O outro tipo é o tipo... eu não citei os nomes dos pecados capitais, né? Porque a gente vai falando assim de uma forma mais light para trazer o sentido da palestra. Mas tem um subtipo que é da gula. Só que não é gula do mundo, comida, é gula do mundo. Abraçar o mundo com as mãos. Ele é parecido com esse tipo do medroso aí, básico. Só que é aquela criança que, vamos dizer que ele tinha um pai autoritário, ele pode ironizar ou dizer para ele mesmo, inconscientemente, que ele não vai entrar nessa, que ele não vai ficar submisso aos sofrimentos. Então, ele começa a desenvolver, claro que eu estou generalizando o assunto, ele começa a desenvolver o medo da dor e a busca incessante do prazer. O medo dele é o medo da dor, medo do sofrimento. Ele corre às léguas. E a busca incessante do prazer. Se um pouco é bom, por que não mais? E o prazer não é só físico, comida, sexo, ok? Mas é também o prazer intelectual. O prazer social de estar com as pessoas, de trocar ideias, etc. De falar para as pessoas, né? Então, medo da dor. Tem um outro que é poderoso. Esse é muito poderoso. É o da luxúria. Eu vou citar nome aqui, não vou citar nome brasileiro, não, para não causar problema. Coisas políticas aí. Mas um exemplo disso é o Donald Trump. Né? Aquele coach americano, meu Deus, como é o nome dele? Tony Robbins. Mick Jagger, Fidel Castro. Esse tipo 8, vou falar, ele tem uma possibilidade de tendência psicopata. A lei para ele existe para ele fazer dela o que ele quiser. Ele é muito poderoso, tem uma facilidade de fazer dinheiro assim muito grande. E é um tanto quanto uma tendência inescrupulosa. Não significa que ele tem que ser ruim. Se ele usar tudo isso por bem, é magnífico. Eu sei de casos. Qual o medo de uma pessoa dessa, hein? Tem mulher também, mas tem mais homem do que mulher. E graças a Deus tem pouco. É o que tem menos quantidade de gente no mundo. Porque ele vai para um lado bom. Ou por bem, maravilha. Qual o medo de uma pessoa dessa, hein? Olha, sabe o medo desse povo? Medo da fragilidade. Medo de ser fraco. Ele desenvolve uma coraça. E ele não... Essa aí é basicamente, aparentemente, desprovido do medo. O medo está nessa área aí. Tem um outro tipo, que seria... Do Enneagrama é a preguiça. Mas não aparenta ser a preguiça, é outra dinâmica. Não é preguiça de fazer, é preguiça de ser. São as supermães que vivem através dos seus filhos. É aquela que dá... Você pensou numa comidinha, já está pronto. E muitas vezes ela casa com um homem também desse que está precisando mais de uma mãe do que de uma mulher. Ela tem essa coisa cuidadora, de acolhimento. Às vezes ela tende a engordar um pouquinho, porque ela também tem uma fuga de si, inconsciente. Mas ela é muito amorosa. O ego tem essas dinâmicas, não significa que ela tem que ser assim. Nós podemos evoluir. Nós podemos... O ego... nós podemos transformar o ego a nos servir, ao invés de servirmos a ele. Por exemplo, esse tipo do medo. Uma pessoa que desenvolve naturalmente o critério. Então, numa empresa, uma pessoa com esse desenvolvimento, ela pode vir a ser uma pessoa criteriosa nas reuniões. Não com medo, porque senão ela vai atrapalhar. A pessoa do tipo 1, aquele que tem medo de perder o controle, geralmente é uma pessoa muito organizada. Se ela não for
organizada de forma obsessiva, tem boa estratégia de organização, excelente. Esse tipo 8 que passa por cima de tudo, se for do bem, ele faz coisas fantásticas. Então, o grande lance é nós evoluirmos para chegar numa hora desse nosso padrão individual. Tem gente que acha que isso não existe, eu acho que é descarado se a pessoa observar. Estar ao nosso serviço, ao serviço do bem. Né? Então, se eu tenho uma tendência organizada, vamos usar isso sem exigir que os outros também sejam. Né? Esse aqui é o grande lance. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? São formas, são acontecimentos que nos indicam a formação da personalidade, a formação do ego, que isso vai se manifestar de uma forma tal e deixar o indivíduo menos ou mais sensível a outros tipos de medo. Né? Por exemplo, vamos falar da timidez. Timidez não tem nada a ver com isso, com esse momento atual? Claro que tem. Aparentemente não tem. Mas a pessoa que tem essa carga de timidez, ela tem uma carga de medo. E esse medo vai se manifestar de outras formas também. Tímido, geralmente, é aquele que teve uma criação autoritária, muitos nãos, muita repressão. Então, ele se manifesta com medo do que vão pensar. O que vão pensar de mim, meu Deus do céu? Vão gostar de mim, não vão? Essa coisa aí. E dá para vencer isso, sim, claro. Eu era uma pessoa muito tímida. Às vezes eu sinto timidez, mas de um jeito tranquilo. Eu tinha medo de falar em público. Hoje pode colocar, se for um assunto da minha área, pode colocar o Maracanã inteiro tranquilo. Porque na verdade, somos todos iguais. Somos todos iguais. Perante a Deus, vamos na nossa uma crença espiritual, eu acho que tem uma medida do ser humano. É o coração. Se somos bons, se somos pessoas que queremos o bem do outro de verdade, aí eu acho que é uma medida, sabe? Agora, eu sei de coisas que vocês não sabem, você sabe de coisas que eu não sei. Tem pessoas com muita cultura, muita condição material, que precisavam entrar no beabá emocional de novo, né? E tem pessoas muito simples que têm sabedoria. Não significa que uma coisa está relacionada diretamente. A pessoa pode ser super bem-sucedida, ser uma pessoa maravilhosa também, né? Mas não é por aí que nós vamos achar que o outro é melhor que a gente e eu vou ficar com medo do que vão pensar de mim. Eu quero que vocês gostem de mim, mas eu não vou pagar um mico de circo para que isso aconteça. Esse aqui é o grande lance. Nós não precisamos ser 100% nada dessas questões evolutivas, porque nós estamos ainda num processo de crescimento, né? Então, o tímido pode ser superado, esse medo, que vem lá da repressão de infância, ou se não tinha um pai muito tímido, uma mãe... Então, ou ele aprende, ou ele reage, né? As fobias, o que são as fobias? A fobia é uma reação intensa de proteção. Por exemplo, a criança viu uma aranha na cama dela, ela faz um gesto lá de criança, claro. Mas ela fez com tanta intensidade que o cérebro aprendeu a fazer aquilo com força, com intensidade. E só sabe aquele jeito. É automático aquela reação defensiva que os neurônios aprenderam a fazer. Então ela está com 40 anos e vê uma aranha, faz a mesma reação interna que ela fez quando era bebê. Vamos lá dizer que aquela vez que ela viu no bercinho, a mãe viu, tirou a aranha, salvou a aranha no jardim, para a gente não criar climas aí antiecológicos. E nem que a criança ficou indefesa. Mas, estou brincando assim, mas tem tratamento? Tem. Um deles, através da neurolinguística, é fazer com que ela perceba aquilo de uma forma diferente. E pede para ela ver de trás para frente, colorido, branco e preto, ela mudar, ela ter coragem. É possível tratar de fobias, se liberar, a pessoa se libertar das fobias. A ansiedade, o anseio, a pessoa quer ir adiante do que está. Geralmente tem ansiedade positiva, né? Dita positiva, que a pessoa é ansiosa por um novo encontro, vai buscar seu carro novo, isso aí é legal, né? É natural a gente ficar um pouco ansioso nesses momentos, é legal.
Mas tem a ansiedade problemática, que pode ser de um grau aceitável ou pode chegar num grau patológico. Tem pessoas que estão tão ansiosas que é como se ela estivesse descendo uma montanha correndo e não sabe parar. E o mundo está ansioso. Essa medo, disputa, ganância, preço das coisas, a condição atual que está acontecendo no mundo, né, gera ansiedade. O anseio, a pessoa quer ir para frente do que ela está. Ela quer saltar para o futuro, ela está com medo, tem um medo por trás. Né? E até uma metáforazinha que conta que um servozinho está pastando na floresta, comendo florzinhas. Aí ele sente o cheiro de uma onça. Apreensivo, olha, nada de onça, cadê a onça? Aí continua, de repente o cheiro aumenta. Ele não viu a onça. Aí ele tenta fugir, a armadilha pega no calcanharzinho dele. E aí ele tenta, mas não vai. Ou seja, ele quer ir para o futuro, mas tem algo que está segurando ele no presente, que é impossível, né? Uma tentativa impossível. Então, isso aí representa um pouco da ansiedade, onde o medo está por trás. Às vezes pode ser muito tênue, a pessoa nem percebe e vive ansiosa. Se colocar ela sozinha no lugar, por exemplo, eu admiro muito o guarda noturno, o guarda de domingo do meu prédio, né? Tem um novinho que eu chego lá, como é que você está? Bom dia. Ele falou assim, só ouro. Ele passa um domingo inteiro numa guarita e diz que é só ouro. Então ele está mais evoluído, porque muita gente ilustre aí, né? Ele fica sossegado ali um domingo inteiro, né? É um aprendizado para a gente, né? Então, a ansiedade é esse anseio. Tudo isso tem tratamento? Tem. Trabalhar a ansiedade é trabalhoso. Trabalhar a ansiedade é trabalhoso. Por quê? Porque ela vem se instalando de décadas e sabe lá de gerações, né? Muitas coisas nós herdamos dos nossos antepassados. Mas é possível a gente se acalmando, aprendendo com essa calma, né? Dona calma, né? Com a alma, calma, com a alma, né? Buscando tranquilidade. É benéfico para a gente apreciar os momentos presentes, né? Que não existe passado nem futuro, né? Tem uma outra visão da física quântica que está tudo junto. Mas dentro de uma lógica, o que passou está lá atrás, o que vem pela frente. E onde estamos nós a cada momento? As pessoas mais interessantes estão presentes. É muito mais legal estar conversando com uma pessoa que está presente do que uma que está preocupada com o passado e com o futuro. A pessoa se torna mais atraente, mais interessante no presente. E mais é uma educação também. Estamos conversando com a pessoa, ela está junto com a gente, e vice-versa. A síndrome do pânico. A síndrome do pânico, antigamente, tinha menos, mesmo proporcional à população. Por quê? Porque tinha menos desencadeador de pânico. Quando a gente trabalha com regressão de memória, para tratamento de síndrome do pânico, e puxa a pessoa consciente, porém no estado de profundo relaxamento, puxa lá para a infância para descobrir a causa da síndrome do pânico. Mas é assim, quase 100%. A pessoa vai lembrar dela criança, uma situação de desamparo. Às vezes tinha pai e mãe legal, mas que ia trabalhar, às vezes ela estava até com uma pessoa tomando conta, mas quando ela lembra, às vezes está sozinha no bercinho, coisa do gênero, ela lembra da imagem dela só, sensação de solidão, sensação de desamparo. Às vezes ela não sente nada inicialmente. Aí você pergunta, o que isso transmite? Outras vezes já sente intensamente. Desamparo. Você pergunta o que isso transmite? Desamparada. E aí, na regressão, a gente pede para a própria pessoa imaginar que ela adulta vai até lá acolher essa criança. E tem uma série de coisas que são feitas ali. É aí que está um segredinho que a gente descobre. Se a pessoa está realmente com vontade de curar ou não. Porque quando ela está, ela põe gás aí. E aí ela acolhe a criança, ela que se cura. E aí a integração. Ela rejeitava o lado dela frágil, o lado criança, e agora ela acolhe. E aí a gente desenvolve esse trabalho de uma forma gerando um processo de cura do pânico.
aparentemente muito simples, e é simples. Porém, tem uma complexidade de entendimento muito legal. E essa complexidade é simples, passo a passo. É o autoacolhimento, a autocura do pânico, né? Sim, do pânico. É possível, tem muitos outros fatores que são engrenados aí. Por que eu coloco esse assunto dessa forma? Porque, geralmente, a pessoa rejeita seus próprios problemas. E nesse meu livro, A Mecânica do Medo, que eu trago aqui, o subtítulo é Aceitação de Si. Aqui está o domador domando 2 cavalos, que significa os conflitos internos que precisam ser, não é na marra, mas precisam ser domados, educados. Aqui já é crença minha, a estrelinha, significa Deus, a luz, como quiser. Que a gente sozinho aqui, nós somos muito pequenos, mas isso já faz parte da minha forma de acreditar, né? E o segundo capítulo, aqui na verdade é o Hércules dominando 2 cavalos. Segundo capítulo, aceitação de si. Aceitação de si é o processo, é onde começa o processo de cura. Porque geralmente a pessoa está com um problema, ela não quer aquele problema, é lógico, mas gera um conflito. Então a pessoa tem medo, mas não quer ter. A pessoa é tímida, mas não quer ser tímida. Ela fica até chateada, às vezes com raiva dela mesma. Porque às vezes deu uma gafe, ou fez uma coisa que ela acha que não devia, né? Nas paqueras, no trabalho, né? Isso acontece muito. Então, o que nós vamos fazer? No pânico, então, ela começa a ter medo do próprio medo. Porque a reação é tão intensa, tão ruim, pode ser curada, como eu disse. E não é difícil, é fácil, se a pessoa quiser ser curada. Por que se a pessoa quiser? Porque existem os ganhos secundários. A pessoa está ganhando com medo. Ah, não estou ganhando nada. Está ganhando. Só que num grau imaturo. O que você ganha com medo? Proteção. Você fica evitando coisas que para você são terríveis. Ah, não está ganhando nada. Claro que não, mas no íntimo você acha. O seu lado ainda criança, que ainda está naquela condição infantil, que precisa ser trabalhada e acolhida, ainda está ganhando. Ela vai evitar o público para não ser rejeitada, coisas do gênero. Não funciona, mas no íntimo, lá no nível imaturo, inconsciente, ela está buscando um ganho. Toda ação tem uma... pode a pessoa fazer uma coisa que não é correta. Ela está querendo ganhar alguma coisa. Ela está querendo ganhar um desabafo, alguma coisa. Pode ser que aquilo não dá resultado positivo. Mas tem uma intenção de ganho, chamado ganho secundário. A intenção positiva inconsciente do ganho secundário. Então, quando no processo terapêutico a pessoa começa a entender que ela precisa de aceitar aquele lado frágil dela, aquele lado que ela rejeitava. Mas ela rejeitava o lado tímido, ela tinha depressão, mas rejeitava o lado que sentia aquilo. É o lado carente que ainda está promovendo aqueles problemas, com intenção positiva. Então, ela precisa de acolher esse lado, aceitar. Aceitar não significa que está aceitando o problema para sempre. Não, aceitar a real. Eu tenho um lado sensível, eu me acolho, eu aceito. É minha condição atual. Aí daí eu posso começar a crescer naquilo. Enquanto você rejeita, você mantém uma certa distância de si mesmo. Quando você acolhe, fala, ok, estou entendendo. Tem até um vídeo que eu gravei que eu acho legal, conversando com o próprio medo. Né? Então fala assim, medo, olha, medo, eu quero te agradecer, medo. Você tem aí tentado me proteger esse tempo todo. Então, olha, eu quero te agradecer, você tem sido muito generoso, muito persistente. Então, olha, eu te amo, medo. E eu vou te provar que eu te amo, eu vou te engolir, chupa o medo. Chupa o medo para dentro. Parece piada, mas isso é uma forma legal de explicar o que eu estou querendo dizer. Porque quando você é par a par com o medo, ele já não é seu inimigo mais. Você está acolhendo. Agora, isso é um processo que precisa de continuidade, para você entendendo o que você está fazendo. Você entender claramente o que você está fazendo. E começar a ter domínio sobre esse processo. É através da prática e do querer. Atenção, intenção e dedicação. Né? E a coisa vai ficando legal.
Você não vai resolver tudo de uma vez, mas você começa a ganhar campo de si mesmo. Olha que legal. Ganhar domínio dentro de si. Isso é um poder de Deus dentro de você, porque você começa a limpar coisas que não são legais, né? Você começa a vir com a sua tranquilidade, sua paz. E é preciso de humildade, porque você é pequeno, fica mais fácil de atravessar todo esse setor aí. Fica menos constrangido perante as pessoas. Para que ficar constrangido com as pessoas? Somos todos iguais, né? Então, aceitação de si. Aceitação de si, essa é a mágica. Aí você pode usar essas técnicas, neurolinguística, neurociência aplicada, mas tem que ter essa base aí. Tem que ter essa base de, ok, é o que é agora. É o que é agora. Aí começa, né? Ainda tem essas questões para serem resolvidas, ok, é o que é agora. Aí eu me acalmo, aceito, nem sempre é uma tarefa fácil, nem sempre se dá na primeira, né? Mas você começa a entender essa máquina humana, né, do nosso cérebro, que nós não viemos com manual de instrução, né? Então a gente tem que se virox, né? Vamos se virar para procurar entender. Uma coisa interessante que eu já descobri por conta própria ao longo dos anos, que a gente pode dominar a nossa mente, mas é um trabalho de prática também, querer. Por exemplo, uma vez eu fui gravar um vídeo para o primeiro site que eu fiz, e foi uma trabalheira muito grande, que eu prefiro trabalhar com mais espontaneidade, né? E nós trabalhamos, escrevemos na parede tudo que a gente queria, né? Colocamos os painéis lá, e ficou ruim o vídeo, né? Ficou muito ruim. Aí um amigo meu japonês, que entende muito disso, né? Trabalhou muitos anos com isso, ligou para mim, falou até a lente que tinha sido usada naquele vídeo, e me ofereceu no estúdio um expediente para gravar vídeos. Falei, já que é assim, eu vou gravar meia dúzia. Aí eu fui fazer do meu jeito. Na frente das câmeras, naquela época usava terno e gravata, muita gente, iluminação, um monte de coisa. Na frente das câmeras ali, eu parava, fechava os olhos e criei uma técnica de programação neurolinguística. Primeiro, eu usava o recurso auditivo. Eu falar mentalmente, mas falando mentalmente, podia ser verbalmente. Eu vou falar palavras. Aí eu começava a dizer que eu ia dizer palavras legais, início, meio, conclusão, que ia trazer benefícios para as pessoas. Fazia um enunciado do que, determinando o que seria aquela fala ali de 3 a 5 minutos cada um. Segundo, eu entrava primeiro o auditivo interno, podia ser falado. Depois, o visual, aí criava um campo visual. Eu fazia uma ligação com oração, não é obrigatório. Imaginava que vinha do céu uma luz azul que entrava em mim. Podia imaginar outra coisa. E eu recebendo a sabedoria do alto, imaginando a cor azul e amarelo em volta. Você imagina o que você quiser, mas eu reforcei. Já não era mais só o auditivo, era também o visual interno. E depois o sinestésico, eu senti isso. Senti esse empoderamento. E aí eu falava, ok, estou pronto. Gravamos, aquela vez eu gastei 3 horas e meia ou mais para gravar um vídeo. Foi 4 horas e meia, não lembro. Gravamos 6 vídeos em 3 horas e meia, só repeti um. Mas agora isso funciona como e quando? A pessoa tem medo de falar em público, ela não resolveu isso na terapia ainda. Aparece a oportunidade. Ela vai para um canto, determina mentalmente, vou falar em público, vai ser bom, tá. Imagina uma cor, uma cena, pode fazer uma oração se quiser, e sente. Aí vai. Mas tem que fazer isso várias vezes para a sua mente aprender a ser obediente ao seu comando. Ela mesma dá o comando, ela mesma obedece. Então você tem que praticar e decidir. Decidir. Aí a coisa começa a funcionar com o tempo. Então, essas coisas também funcionam se você quiser e persistir. O autodomínio. Agora, o processo terapêutico da autoaceitação e tudo mais, ele é mais realista, a um prazo um pouco maior. O que não impede de você utilizar essas coisas durante o processo
a palavra é meio forte, mas de cura. Quando é acima do pânico, é de cura mesmo. Nesse momento agora atual, muitas pessoas, o medo aumentou em muitas pessoas. Porque já existia nas pessoas. As pessoas mais desprovidas do medo vão levando a coisa. Tomam seus cuidados. E como já muita gente diz, a pessoa viver medrosa, é muito mais fácil ser dominada. Pelas próprias maluquices dela, pela sociedade onde ela vive, pela mídia. E sabe-se lá se tudo que está vindo é tão bom assim, né? A gente não sabe. Tem muita coisa que não é legal. Em todos os lugares de redes sociais e televisão, etc. Nós precisamos estar alerta. Nós precisamos ter nosso ponto de vista. Mesmo que você se engane no seu ponto de vista, é melhor você ter a sua própria ignorância do que assumir a ignorância dos outros. Quer dizer, o melhor mesmo é estar, quanto mais livre da ignorância, melhor. Mas se tiver que assumir, eu prefiro minha compreensão do que copiar coisa de gente que eu nem sei se merece confiança. Embora existem muitas pessoas que mereçam nossa confiança, o que nós precisamos é aprender a discernir. Através da calma, da libertação do medo, porque com medo não é a melhor maneira de fazer discernimento, e mantendo essa calma, né, que a gente precisa tanto. Quando superamos qualquer fator do medo, ganhamos campo. É muito bom superar. Não significa que a gente não vai ter mais medo, mas você vai aprender a controlar melhor. Você vai se libertar de muitos deles, que muitos deles são inúteis. Vai trocando devagarinho o medo pelo cuidado, pelo critério. Então, são fatores que podem ser vencidos, né? Nesse livro, eu faço a divulgação do livro com a intenção... a gente quer vender o livro e tudo mais, mas a intenção é idealista. Nesse livro que eu mostrei inicialmente, A Mecânica do Medo, o objetivo é esse, é desmistificar as manifestações do medo, desde a timidez até o pânico. E desmistificando isso, fica mais fácil da gente dominar aquilo que for possível. Se em algum momento eu sinto medo, ok, eu aceito. Desenvolver a aceitação de si, parar de brigar a gente com a gente mesmo, né? Fazer as pazes comigo mesmo, ser meu melhor amigo, né? Uma hora se eu dou uma implicadinha comigo, ok, faz parte. Ser meu melhor amigo, me tratar bem. Procurar, hoje em dia eu sou fã mesmo da psicologia positiva. E o que a psicologia positiva visa? Claro que você vai trabalhar aqueles problemas que te incomodam, que estão enraizados, vão liberar, né? Mas a psicologia positiva visa você realçar suas qualidades. Não é envaidecer, nem isso não, é realçar, fortalecer. Alguém chega para você e fala, você é uma pessoa legal, você trata as pessoas bem. Opa, vamos reforçar isso. E realçar as coisas boas que você já tem. Tem gente que reclama, já tem uma casa. Ah, a casa não é minha, mas tem uma casa que te cobre. Amizade, amigos que nos toleram, que gostam de nós. Família, quando temos, nossa, agradecer todo dia. Comida. Isso é legal, tratar bem as pessoas, festejar a vida. Psicologia, vamos fortalecer essas coisas. Porque isso é a maneira de combater as coisas que não são legais. É tipo, eu não vou entrar na sua jogada não, tá? Eu vou manter minha energia boa. Claro, tem momentos que você vai sentir as coisas que são feitas para sentir. Mas você começar a ter uma... Vou cuidar de... Onde começa a minha missão, se não comigo mesmo? E depois com a minha família, depois com meus amigos, e depois na rua, por onde eu ando. Ah, não sei qual que é a minha missão. Vai ficar esperando o dia que você ser líder, grande líder. Sabe lá se você vai ser isso? Começa eu comigo mesmo. Meu autoentendimento. Nada de carolice. Nada disso. Não é isso, não. Nós estamos falando de nível de consciência. Coisa muito mais séria, muito mais importante. Então, o medo como processo de evolução é isso. Cada vez que você vence o medo, você ganha a si mesmo. Seu processo de consciência. Você
muitas vezes, se for no processo terapêutico, você vai ter que entrar em contato com o processo de autoconhecimento. Então, você vai evoluir, claro, com certeza. E a superação é maravilhosa, né? É bom fazer uns desafios de vez em quando, né? Eu não recomendo tudo para todos, né? Porque eu tinha medo de altura, me tornei paraquedista, com carteirinha. Não fui lá saltar acompanhado, não. Fui botar número de salto suficiente para ter uma carteirinha de paraquedista. Cheio de coragem, não, cheio de medo, mas decidido a fazer aquilo. Então é isso, a timidez, né? A gente começar. É preciso de enfrentar um pouco, sim. Se você ficar só fazendo terapia e lendo, não vai ter que enfrentar um pouco mesmo. De uma forma que você que não precisa fazer paraquedismo, essas coisas, não. Mas enfrenta um pouco mesmo. Né? Vamos procurar vencer, entender que o conhecimento lá mais do Oriente, grande antagônico do amor é o medo, do medo é o amor. Desenvolver, olha, estar de bem com a vida é uma série de coisas e também uma decisão. Uma decisão de clareza, eu decidir. E você vai ter momentos que você não vai estar de bem com a vida, mas você decidiu, você volta. Começa a ser persistente, tratar bem as pessoas. Não é tratar, ser enganados, não. É consciente. Estar de bem com a vida é também uma decisão. E a palavra decisão é dar um corte, dar cisão naquilo que não presta, aquilo que não é legal, os pensamentos que te perturbam, e fazendo esse trabalho. E estar inteiros. Decisão de estar de bem com a vida. É um trabalho mesmo, viu, gente? Não é uma brincadeira, não. Mas é um trabalho que, quando você começa, as recompensas são tão grandes, sabe? Você valorizar uma criança que chega em você, um animal que chega em você, sua família. É uma coisa que eu acho na vida que não é uma coisa tão legal, que muitas vezes a gente vai valorizar pessoas depois que passam, aí vai sentir. Então, já que a gente não teve maturidade no passado suficiente para valorizar o tanto que deveria, vamos valorizar agora, né? E vamos ser legal mesmo, sabe? Não é carola, não, é legal mesmo. Né? Vamos procurar fazer esse empenho, reagir contra o que está acontecendo de uma forma de autofortalecimento. Bons sentimentos, vamos lá. E se a gente falhar, a gente corrige, sair do centro e volta de novo, né? Dizem que a evolução do ser humano não se mede pelas vezes que ele não cai, mas pela velocidade com que ele se levanta. Então, eu estou assim, expresso minha gratidão, acho que fiz um resumo aí de muitas coisas legais, e estou à disposição aí, né? Se o Marcos depois quiser passar meu contato, né? Meu Instagram é @mario.salomão, né? Depois, se quiser passar o contato telefone, @mario.salomão, tem lá, telefone, tudo. E eu estou à disposição de auxiliar profissionalmente, em atendimento, palestras, mas também estamos aí com esse clima de amizade, né? Que esse aqui está valendo hoje em dia, né? Depois, se ele quiser passar meu número de telefone, mas fica a critério, no Instagram tem tudo aí. Né? Então, eu expresso minha gratidão, muito grato, Marco Linhares, a equipe aí, está o João Veloso aí na filmagem, né? Mas expressa a Mariana, todos os outros que eu não tive tanto contato, Luiz, expresso minha gratidão, espero que tenha trazido alguma utilidade para as pessoas que estão nos assistindo. Meu querido Mário, enquanto você estava falando, nós fomos recebendo muitas e muitas perguntas aqui acerca do tema, que você sabe que é um tema muito importante, muito instigante, e eu gostaria, inclusive, Mário, recomendo aqui o seu livro, A Mecânica do Medo, que é um livro muito interessante, A Aceitação de Si. Recomendo às pessoas para... Aqui tem excelentes dicas, eu que já li, excelentes dicas para quem quer lidar melhor com os seus medos. E, Mário, eu vou aqui, então, aproveitar e pedir para você aqui se você pode responder. Não vai dar para responder todas. Eu recebi 35 perguntas. Opa! Claro que não vai dar para responder todas, mas eu vou pedir aqui o e-mail das pessoas. Você ficaria chateado depois, com um tempinho, responder essas perguntas para as pessoas? Pode mandar para o meu e-mail. Tá. Então, até pode mandar para o Zap também. O Zap até pode. Tá bom, eu te mando, eu vou copiar e vou mandar para você aí depois, então,
Mas algumas eu vou já Sabe o que eu acho que seria mais legal nessas Hum. coisas assim? As pessoas que estão verdadeiramente interessadas podem mandar a pergunta para mim das pessoas. Porque tem pessoas que se interessam só na hora da fala. Que pessoa que tem um interesse, quer saber mesmo, pode mandar que eu respondo. Tá bom, Você pode passar meu contato, sem problema, o zap ou e-mail. tá bom. A gente Combinado. alivia um pouco desse trabalho aí. Tá bom. Mas olha, algumas perguntas aqui eu já vou trazer para você, até porque muitas se cruzam, tá? As pessoas fazem perguntas diferentes, mas que são mais ou menos dentro de uma da mesma perspectiva. Vamos lá. Tem uma aqui, algumas eu acho que você até já respondeu na palestra, mas vamos lá. A primeira aqui do nosso encontro. A primeira é sobre o síndrome do pânico, claro que não tinha como passar, várias são sobre síndrome do pânico. Uma foi do Carlos Brito, perguntando: síndrome do pânico, o controle é só com medicação ou tem alguma terapia? Justamente. Na minha crença e na minha prática de anos, tem a cura independente da medicação. Se a pessoa chega, me procura tomando a medicação, não sou eu que vou tirar. Eu falo, continue. Agora, porque ela já foi num outro profissional, não estou aqui para criar problema desse nível, não, acho que não é legal. Mas se ela não começou ainda, eu falo, aguarde. Vamos fazer o trabalho, porque esse trabalho é um trabalho que não é muito, não está nas faculdades, deveria estar, regressão de memória, consciente nessa vida mesmo. Se a pessoa estiver querendo, ela muda o estado emocional dela. Porque quando ela faz o autoacolhimento, começa a mudar tudo. O trabalho é feito no nível emocional. Ele usa uma metáfora, e aí, normalmente, um índice de mais de 80% de cura, a pessoa não precisa tomar o remédio. Se ela está tomando, eu falo, completa. Obedeça seu médico lá. Não estou aqui para criar polêmica nem divergência. Tem vezes que é preciso tomar o medicamento mesmo, que a coisa está muito séria. Mas tem essa compreensão dessa forma que eu estou falando aí. Já de experiência de umas 20 anos de experiência. Perfeito. Mário, tem uma outra aqui que também eu achei muito interessante, que é do Juliano. Ele diz o seguinte: Mário, queria saber se terror, pavor e medo são a mesma coisa. E também quero saber quando é que o medo se torna um problema que precisa de tratamento. Terror e pavor já é o medo em alta potência, né? Você pegou, você botou gasolina de Ferrari no Chevette e vamos ver o que vai dar. Vamos botar um motorzão lá. Já não tem muito mistério nisso aí, não. Né? A pessoa está apavorada, está em pânico, né? Já é o grau acentuadíssimo. A outra segunda pergunta dele, qual que é? Quando o medo se torna um problema que precisa de tratamento? É simples demais. Por exemplo, se eu sou um pouco tímido, isso não me incomoda em nada, de boa, não precisa preocupar. Agora, se a pessoa já viu pessoas que começam a crescer profissionalmente e tem que falar em público, tem que falar para 5 pessoas para ela já é público. Aí o medo de não ser amado, não ser aceito, já está exagerado. Né? A pessoa, nesse momento agora, tem medo da pandemia, ok. Agora a pessoa começa a se afastar dos amigos, já começa a criticar a situação, quem não tem medo nenhum. Conhece gente que chega perto da ré, está lá com o carro de madrugada fechado, com máscara, com coisa na cara, aquele monte de... Está viajando para outro país, para outra cidade. Isso começa a virar uma perturbação, aí já saiu do normal, né? Um pouco de medo é bom, você está lá a 140 por hora, você vê uma curva na frente, você fica com medo, diminui a velocidade. Por isso a mecânica do medo, porque o medo é um mecanismo de defesa. E existe uma mecânica que forma ele. Mas no seu exagero, o exagero é que causa incômodo. Simples. Começou a incomodar muito, está no exagero. Entendi. Olha, o Telmo pergunta em que medida o texto libertário, né, um texto de liberdade, enfim, nos permite explorar as situações de medo e angústia que se apresentam na dita vida real. Que maneira que um texto, um livro, vamos ampliar essa pergunta dele, né, nos permite explorar as situações de medo e angústia que se apresentam
na vida real? Você gostaria de responder essa pergunta, Marcos? Ah, não. Porque o Marcos é escritor, né? Eu sou escritor, mas ele é um cara que dá assistência para escritor. Então, é uma coisa assim. Mas, olha, a leitura é muito relativa, essa pergunta e a resposta. Porque eu vou ler esse livro aqui. Esse livro aqui, A Mecânica do Medo, da minha autoria, ele é baseado na real. Eu passei pelo processo. Tem gente que já leu esse livro, fez muito sentido. E teve uma grande parte que veio, Mário, esse livro me ajudou. Eu acho que depende do interesse de quem lê, depende do conteúdo e interesse. Às vezes depende de você gostar do autor. Agora, claro que pode. A escrita é uma forma de comunicação, ela pode ter influência, sim, para nós. Eu leio, eu gosto de ler. Minha leitura preferida é espiritualidade e psicologia. Eu aprendo coisas. Tem vezes que tem um livro que eu só gostei do final. Então, eu acho um pouco relativo, mas que é uma forma de comunicação e de arte. Não pode ser útil, claro. A Fabiana Gomes, a Fabiana perguntou aqui: o medo é algo que nos paralisa ou é um sinal de que algo precisa mudar? As duas coisas, né? O medo está demonstrando que algo precisa mudar. Algo, às vezes, a gente precisa tomar mais cuidado, então o medo fala, opa. Agora, quando ele passa a dar conta, passa a inibir, por exemplo. Eu já conheci pessoa que gostava de outra, mas não tinha coragem de se declarar porque tinha medo do não. Muito lá na frente, já tinha casado, foi contar o caos para o outro foi, se você tivesse declarado, eu estava prontinho para receber. Mas o medo do não impediu ela de tomar uma atitude que teria resultado na vida dela. As pessoas, às vezes, têm o medo e não fazem as coisas, né? Aí a pessoa tem medo de sair de casa. Aí não vai sair e fica presa em casa lá, não dá oportunidade nova para a vida. É natural o ser humano ter medo. A gente não pode, o ser humano não pode esbarrar a canela na cadeira que fica roxa, é natural. Mas nós precisamos de viver uma vida mais tranquila. Tem muita coisa que cura medo, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, a verdadeira fé, a verdadeira. Eu já fui tratar de pessoa que estava com pânico, aí falaram, não trate não, café cura. Eu falei, manda um recado para quem te falou isso, café cura sim, mas precisa de ter. É. Boa resposta, Mário. Mário, com seu jeito mineirês, né? O mineiro tem esse muito típico, né? Mariel, tem um outro aqui interessante que é o seguinte, Mário, o medo pode nos levar a essa é da Carol. O medo pode nos levar à violência caso sejamos colocados em situação de extrema tensão? Sim, Carol, é perigoso, inclusive. Existe uma atitude, tem aquele tipo contrafóbico que eu te falei, mas independente daquele tipo, ou de qualquer tipo aí desse que a gente explicou alguma coisa, a pessoa, às vezes, no medo, ela pode se tornar, para se defender, ela pode se tornar muito agressiva. Você vê um felino, exemplo simples disso, né? Tem gato que é perigoso, ele vira um tigre, se você acuá-lo, né? Tem animal que... Então, existe essa possibilidade, sim, de virar raiva, né? A pessoa fica doida ali, naquela pressão, ela reverte a situação. Isso, às vezes, acontece. Você pode ver a história de bullying, né? O menino sofre bullying lá há muitos anos, um dia ele fica com raiva e dá um couro num cara muito maior do que ele. Né? Então, real, sua pergunta, a resposta é simples. É essa. Olha, a Lair está perguntando quem não vive o presente por causa do medo do futuro, de um possível fracasso, vive esse medo de não acontecer as coisas como planejamos. O que você sugere? O que fazer? Isso aí é pior ainda, porque é aí que a pessoa magnetiza, porque hoje a neurociência está provando que aquilo que falamos, pensamos e sentimos magnetiza, é energia. Isso não é tão místico mais. É energia que a gente está gerando. Já viu quando a gente está de bem com a vida, a gente sai para a rua,
alegre, aí pessoas correspondem com a gente, é muito bacana, não é? A pessoa próspera tem tendência a ficar mais próxima. Não é uma coisa terrível do universo. É energia, nós estamos trabalhando com isso. Então, esse medo do futuro atrapalha mais ainda. É porque você está acreditando. Se você sente o medo do futuro, você está acreditando que a coisa não vai ser muito boa. Não é? É uma lógica, assim, meio inconsciente, mas tá. Senão você não tinha medo, se você estivesse acreditando. Então, a pessoa se acalmar e começar a desenvolver o otimismo, aí vem a psicologia positiva de novo. Começa a trabalhar a gratidão real, não é ficar falando coisinha bonitinha porque alguém falou, porque eu estou falando ou alguém falou. Real mesmo. A magnetizar energia boa, acreditar no próximo passo. Isso aí, hoje em dia, tem milhares de pessoas ensinando isso aí. Algumas não são legais, outras são. Mas nós precisamos de desenvolver uma certa dose de otimismo, de acordo com a nossa compreensão. Por exemplo, assim, a pessoa está plantando uma planta, é para aquela planta nascer e crescer. Então, isso é um trabalho muito complexo, depende da pessoa. Mas procure eliminar esse medo do futuro, porque se você começar a pensar, vai ter muito motivo para ter medo do futuro. Isso é real. Agora fala, chega, eu vou ser diferente. Eu vou viver o aqui agora bem vivido, vou acreditar nos meus projetos, né, que são possíveis, e eu fico até um pouco assim, que eu gostaria de te ajudar mais falando isso aí, mas isso aí, a gente desenvolve bem o trabalho desse quando é individual, aí você ouve a história da pessoa, né? E daí por diante. Mas é bom, eu particularmente estou jogando fora essas coisas aí, sabe? Depois de muitos anos, hein? Porque eu tinha muito medo das coisas assim. Hoje em dia eu estou ficando... Eu tenho um remédio que eu estou receitando para muita gente. O nome dele é Sem Vergonhol. Você toma umas 3 vezes por dia. Se bem que tem algumas pessoas precisando tomar o Simancol, né? Então, procura viver a vida com mais bom humor, sabe? Mesmo que a coisa não esteja do jeito que você quer, né? Começa a ter gratidão pelo que você já tem, fortalecer. Né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Fortalecer. Estou falando para ela lá, eu sei que você entende. Mário, o Frederico, pergunta aqui, quais as diferenças entre o medo imaginário e o medo real? Existem? Claro que existem, né? Você está lá, vou supor que é um brinquedo, você está no seu carro, de repente você tem que frear, passar um medo real, né? Agora, você está com medo de dirigir, né? Dirigir. Eu já tratei de muitas pessoas com medo de dirigir automóvel, de repente começa a ficar com medo de dirigir. Ele é imaginário, que aconteceu alguma coisa lá no passado que criou um medo, uma insegurança que está refletindo lá uma coisa imaginária da vida infantil que está refletindo no medo de dirigir. O medo de não ser aceito, não ser amado. Eu contei uma história aqui há pouco. A pessoa é apaixonada pela outra, mas não tem coragem de falar. Porque ela imaginou que o outro vai rejeitá-la. E ela... Eu ia falar uma palavra aqui, mas tem muito medo de rejeição. Então, ela criou uma imaginação de acordo com a história dela, com o medo dela, que pode ser real, mas pode ser irreal. Né? Medo de avião. Medo de avião tem uma realidade, né? Sujeito um avião a cair, mas é muito raro. É muito raro. É mais seguro viajar de avião que de motocicleta. Então, cria uma imaginação que aquilo vai acontecer. Mas é uma coisa também longa e a maioria, uma grande parte dos medos, eles não são reais. Uma grande parte. Agora, o medo real, claro, né? Você está lá, o trem está de um vulcão explodindo perto, você tem... É real. Né? Medo da perda, medo... Pessoas vivem com medo da rejeição. Nem sempre é real. O Ivan pergunta, é uma pergunta que eu achei até interessante, por que é mais frequente pela manhã eu ficar com medo e insegurança? Dormiu, acordou sem nenhuma defesa que a gente cria para superar as coisas, né? Acordou mais desnudo, né? Além disso, tem o dia pela frente para confrontar, para enfrentar, já põe o medo do futuro no próprio dia, né? Nem lá na frente. Essa coisa de acordar meio angustiado, tem muita gente que acorda angustiado, porque ali ele fica desnudo e ele não tem tanta defesa, né?
Nós temos que fazer um trabalho para acordar melhor, né? Um trabalho. Por isso é que é legal, ó. Por exemplo, eu li um livro sobre resiliência, achei interessante. Então, eles usam muito a psicologia positiva com gente que passou situações muito bravas mesmo, foi para a guerra, foi funcionário lá depois da World Trade Center, né? Gente assim, que eles pegaram, gente. Então, tem uma recomendação bonitinha lá. Quando você chegar à noite, você faz suas orações, é bom para quem acredita, mas você lembrar de, no mínimo, 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Pode ser coisa simples. Uma criança que você encontrou, uma comida gostosa que você comeu, no mínimo 3. Eu já acrescento outra coisa. Pega um horário do dia, pode ser de manhã, a hora que você acordar. Pega umas coisas para você agradecer, a cama que você está, a coberta, os lençóis que você está usando. Começa a fortalecer isso devagarinho, para você começar a acordar mais em paz, né? Pelo amor de Deus. Problema também, tem os problemas, que às vezes a pessoa tem que estar passando por problema. É muito complexo para falar geral. Porque se a pessoa me conta a vida dela, aí a gente pode saber mais coisas, né? Mas a gente precisa fazer um empenho, né? Lá em Minas fala assim, ó, tem na Bíblia, fala, orai e vigiai. Os pensamentos. A gente fica pensando besteira o dia inteiro, depois o que é recolher? Pensando crítica, a gente critica. Eu tenho procurado evitar, porque não é porque eu sou bonzinho, é porque você começa a ver que isso não é bom, energeticamente. Aí, cuidar dos pensamentos, fala, orai e vigiai. Lá em Minas fala, é um oi na missa, outro no padre. O olho, né? Um oi na missa, outro no padre. A gente é um trabalho, gente. Eu falo isso assim. Tem gente que pergunta, você pratica o que você fala? Eu estou praticando, estou aprendendo também. Não é 100% não, que é trabalho. Agora, depois que você começa, não dá para voltar. É isso. O Mário, tem aqui o Rodrigo, ele faz uma pergunta assim, ele começa com uma pergunta engraçada e depois ele corrige e depois ele explica. Então, vamos lá. Ele pergunta, quem tem nariz tem medo? Aí ri. Depois bota. Quem tem nariz tem medo? Ele disse que não ia falar um palavrão. Aí depois ele botou. Eu estou com vontade de falar, mas a gente tem que maneirar, né? Eu sou favorável a essa expressão. Não ficar falando palavrão à torta direita, mas eu acho legal isso aí. Aí ele botou assim, ou seja, como diferenciar prudência e medo? Faça essa pergunta sobre como caracterizar o medo. Achei interessante. Pois quem tem nariz tem medo, né? Pode ser que algumas pouquíssimas pessoas no mundo estão libertas do medo. Eu acredito, por exemplo, um Dalai Lama, um monge budista adiantado, ou uma pessoa que, independente da religião, que tem a verdadeira fé em paz, eu acredito, pode chegar num grau de ela está num outro patamar mental. Mas isso é raríssimo. São bem poucas. Eu acredito sim. Para mim, eu não falo acredito para ser educadinho. Para mim, eu tenho uma convicção que existe. Para mim. Agora, a palavra que ele coloca aí, precaução, não é. Qual a palavra que ele fala? Prudência. Claro. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, meio simples para começar. Uma época eu pratiquei uma arte marcial chamada Aikido. É muito interessante. É tudo muito tranquilo, sabe? E eu fiquei 1 ano lá. E o professor era assim, uma vez ele brincava com a gente, ele desafiava, e ele mantinha uma calma. Compara um brigador de rua com medo e um cara desse, trabalhando ali mentalmente, né? Ele tem um domínio sobre a situação. Assim é a prudência também, eu vejo a prudência, né? Você é um piloto que está saindo de uma situação difícil lá em cima. Eu já passei por coisas assim. O piloto precisa ser prudente, ele tem que ter um treinamento tal que ele não pode ser muito dominado pelo medo, não. Pode até sentir um pouco, que é humano, mas ele tem que ser prudente, fazer o melhor possível dentro do conhecimento dele. Geralmente, prudência tem a ver com consciência e com algum conhecimento, não é? Alguma coisa você tem que saber para você ser prudente naquilo. Então, a prudência. Você vai viajar, tem gente que vai viajar já sai com medo. E já prevendo coisas que não são legais. É prudência. Você vai fazer uma revisão do seu carro, procura saber como é que está a estrada. É muito simples isso aí. Essa pergunta eu acho ela bem simples de ser, né, de ser entendido isso aí. Eu vejo dessa forma. Agora, a pessoa já sai com medo.
Que prudência, não adiantou nada ser prudente, já sai com a energia da possibilidade de coisas que não são legais, pelo amor de Deus. Vamos sair confiantes, vamos felizes, né? Vamos sair para a rua feliz, de bom, dar bom dia para o porteiro, já começa o dia forte, né? Não é carola, sou contra a carolice. Vai criar a força interior, a consciência. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante, mais legal. Tem gente que vai achar você esquisito, né? Vai rir do seu sotaque, tudo, mas paciência. Deixa rolar, né, Marcos? Mário, já por causa do adiantado da hora, eu vou fazer as duas últimas aqui, já para a gente se encaminhar para o encerramento. Legal. Uma é da Mariana, que ela vai juntando uma coisa na outra. A Mariana diz o seguinte: e o medo de ter medo? Ou o medo de não ter medo? Existem os que sentem medo pelo simples fato de pensarem que podem sentir medo. E existem os que têm medo de não sentir medo a respeito de algum assunto. Enfim, o que acha disso? É muita loucura da minha cabeça? Por que tanta gente sente medo nos dias de hoje? Olha, Mariana, esse medo de sentir medo, ele é a base da síndrome do pânico, viu? Quando a pessoa começa... E tem pessoas que têm só o início. E o que é a síndrome do pânico? Quando você faz a regressão de memória, a pessoa se vê em situação de desamparo. Lá na infância, às vezes tinha papai e mamãe legal, mas aquele medinho. E por que hoje acontece isso? Porque hoje, antigamente tinha muito, mas não tinha... O organismo psicológico tinha defesa natural. Hoje é muito estresse, muita preocupação, muito medo, aí desencadeia. Muita gente tem pânico e não tem medo de ir para terapia, de passar situações difíceis. Então, é medo de ter medo. Começa uma base aí. O medo de não ter medo, você fazer tudo quanto é porra louquice que se dá na sua cabeça, eu não sei, eu já passei por uma fase. Uma fase eu falei, eu queria fazer coisa que desafiasse. Foi quando eu fiz paraquedismo, fiz outras coisas também que eu não conto, não. Porque eu não quero dar exemplo aí para o povo. Particularmente, se a pessoa for confiável ao ponto de não ser imatura, de poder entender, eu conto. Eu já fiz cada coisa do arco da velha, experiências que eu queria ter, eu queria desafiar o medo, porque eu estava me incomodando muito. Eu não recomendo para todo mundo determinadas coisas. Tem coisa que você tem que tomar cuidado. Vai experimentar, pode se meter numa situação aí que depois não sabe sair. Né? Por exemplo, eu não recomendo a pessoa conhecer drogas. Não é para todo mundo. Conhecer e vou só conhecer. Isso não é para todo mundo, não. Então, toma um certo cuidado com algumas. Tem droga aí que é pesada. A pessoa depois entra para sair. Depois é um preço altíssimo. Não precisa conhecer tudo nesse mundo. Algumas coisas é preciso. Desafiar algumas coisas é preciso. Se não desafiar, vai ficar na mesma. Então, precisa de sair do que chamam de zona do conforto, né? Zona do conforto nem sempre é confortável, é o que você já conhece. Agora, eu acho que é isso aí. Então, é melhor você ter onde é que você vai desenvolver esse bom senso de experimentar, de não ser aquela pessoa alienada, mas também não ser totalmente inconsequente, né? Então, onde é que está o equilíbrio disso, né? Se der tempo, a gente conta uma historinha disso. Se não der, vamos responder a pergunta que é mais importante. Tá, olha, Mário, eu acho que de repente você vai terminar até com a historinha, porque a última pergunta vai na mesma linha dessa anterior, que é uma pergunta Sim. do Bruno, que ele diz o seguinte: o Bruno diz: achei muito interessante a ideia de não tentar lutar contra o medo. Queria saber o que o senhor acha de quem tem pavor de algo e se força a encarar a coisa. Que resultados podem sair dessa experiência? Foi o Bruno que mandou, e a nossa última pergunta. Muito legal. Existem pessoas que são mais providas de condição de enfrentamento. Por exemplo, às vezes, eu tratava de fobia de elevador, coisa simples, não é aquele problemão, fobia de elevador, lá no prédio, aí depois eu falava assim, agora você vai descer pelo elevador, mas você vai sentir um pouco de medo. Uma vez eu tratei de uma pessoa que eu posso contar que isso foi lá no início, mais de 20 anos, ele tinha fobia de nadar. Mas ele adorava. Então, ele pulava na piscina e já saía do outro lado e pronto. Ele tinha tido um afogamento em represa aos 9 anos de idade. Já sabia até a causa. A regressão de memória é fácil. Aí, eu falei para ele, fizemos um trabalho legal, fizemos uns condicionamentos, você vai pular, você vai sentir medo. Continue. Continue com a ideia que você vai superar. E uns condicionamentos. Ligou para mim, um cara de 45 anos, muito forte fisicamente, ligou para mim e falou: Mário, nadei 45 minutos, cara. Do jeito que você falou, o medo apareceu. Só que eu estava com a disposição de superá-lo.
Ou seja, a terapia não fez uma mágica com a cabeça dele. Ele quis. Ele quis. O valor, eu acho que uma porcentagem a mais é do cliente, não é do terapeuta. Então, essa coisa de enfrentar, né? Foi essa a pergunta que ele fez, Marcos? Dá uma olhadinha de novo. Foi. Vou ler de novo. A pergunta achei muito interessante a ideia de não tentar lutar contra o medo. Sim. Queria saber o que ele acha de quem tem pavor de algo e se força a encarar a coisa. Que resultados podem sair dessa experiência? A questão de não brigar com medo é de aceitar o seu... Não é aceitar necessariamente o medo, é o seu lado frágil que ainda sente aquele medo, em vez de rejeitar a nossa criança interior, né? Então, você assim, ok, eu sinto, eu tenho direito de sentir. Inclusive, eu vou contar uma historinha rapidinho aqui. Não é aquela história que eu ia falar, não é história, é uma recomendação. Eu conheci uma terapeuta há muitos anos atrás que tratava de pânico. E um dia ela deu uma palestra, ela falou uma coisa que eu achei fantástico. Vamos dizer que você só tem uns minutinhos para falar com a pessoa que tem pânico, ou se não, outra crise muito forte. Você só tem uma tá indo para o exterior, você encontrou no aeroporto, vou te ensinar uma técnica. Quando você tiver crise, vai para um lugar, de preferência, um lugar fechado, que seja um banheiro, se tranca sempre no vaso, vai para um lugar reservado. E começa a dizer para você mesmo que você aceita que você tem medo. Dá moral para o seu medo, que você tem seus motivos, sua criação, que está tudo ok. Fala bastante, aceitando de olhos fechados. Depois você abre os olhos e começa a falar, mas eu também sou uma pessoa forte, corajosa, lembra de coisas que você venceu, já venci, tenho o direito de ser feliz, etc. O que você está fazendo? Você está sendo politicamente correto. Você é um governador, sei lá, um prefeito, você chama 2 partidos, mas um de cada vez. Aí você dá moral para um, depois você dá moral para outro. Futuramente você integra os 2. Entendeu? Então você aceita um lado, depois aceita o outro. Você entendeu? Primeiro você aceitou o lado que tem medo, depois você aceita o que quer mudar. Existem técnicas na terapia que abrem isso aí como um leque grande numa sessão para você entender bem isso. Mas então não é afrouxar com a coisa. É você aceitar, não brigar mais, fazer as pazes, entender que aquele medo quer o seu bem, quer te proteger, mesmo que imaturamente. E essa coisa de forçar para uns pode, para outros não. Tem gente que não dá conta, aí pior ainda. Eu me forcei, por exemplo, eu tinha medo de falar em público, comecei a falar em público. Um dia eu ganhei um prêmio de uma viagem, fui fazer um discurso, deu branco, eu tomei uma decisão. Aí comecei a enfrentar. Outras pessoas não conseguem, vai para terapia, vai fazer curso de oratória, dá um jeito. Mas depende de cada pessoa, para poder enfrentar a fobia, o medo. Né? Eu fui saltar de paraquedas, eu tenho essas coisas assim, agora eu estou mais maneiro, né? Falei, para com essas coisas que tá bom, assim. Acho que eu respondi. Mário, eu te agradeço muito. Eu acho que foi assim uma jornada interessante e a gente conseguiu aqui responder a pergunta de muita gente que entrou em contato e se interessou. O tema é muito importante, é muito motivador, né? Mexe com todos nós. E quero te agradecer muitíssimo, desejar, como sempre, muita continuidade no seu trabalho. Mostra novamente o seu livro aí, A Mecânica do Medo. E repete para mim aí qual que é o seu site, para quem quiser ter acesso a você, as suas obras. As suas obras tem lá também no seu site, né? Atualmente eu estou usando o Instagram, que é @mario.salomão, né? E o meu telefone, se alguém quiser decorar, posso falar o telefone? Pode. Então é 999 66 12 17. 999 66 12 17. Pode usar o Zap. O Instagram é fácil, a pessoa não decorar o telefone, tem meu telefone lá. E quiser informação, ou mesmo fazer alguma pergunta, assim, sem ônibus, sem nada, também estamos aí de boa. Eu também te agradeço muito, Marcos. Muito prazeroso, muito agradável estar com você nesse bate-bola interessante aí, viu? Muito grato. Eu que agradeço aqui em nome da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Muita luz para você e agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora em mais esse episódio aqui do nosso encontro terapêutico, dessa vez abordando a questão do medo com Mário Salomão. Mário, sinta-se abraçado, fique bem. Você também, Mário. Você também. Muita luz. E vamos muito continuar. Grato,
alguma coisa que eu puder ser útil, conta comigo, independente de negócio, de qualquer coisa. Viu? Combinado. E olha, vamos todos continuar seguindo aí a dica importante do Mário, a higienizar os nossos pensamentos. É muito importante manter os nossos pensamentos sempre com coisas boas, coisas negativas só nos levam para lugares ruins. Até a próxima. Se Deus quiser.